E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia. Vocês lembram do vídeo que eu falei sobre o processo de nacionalidade portuguesa? Nele eu pedi que quem sentisse a vontade contassem as suas histórias e dessem dicas. Então eu recebi muitas mensagens, muitas dicas super importantes. Como eu sempre digo, é muito importante que a gente procure os órgãos responsáveis para saber as regras, a documentação, as leis. Porém, as histórias das pessoas que já passaram por esses processos, elas sempre nos ajudam e enriquecem ainda mais o nosso conhecimento. Como eu sei que tem muitas pessoas que não leem os comentários dos vídeos, e, bom, eu sou uma que eu leio todos os comentários de todos os vídeos que eu vejo, e eu recebi muita dica por e-mail. Eu pensei numa maneira de fazer com que todas essas informações que eu aprendi fossem disseminadas. Então eu vou fazer esse vídeo falando um pouco sobre algumas dicas e algumas informações que me ajudaram muito durante esse processo e que eu acho que pode também ajudar e solucionar algumas dúvidas das outras pessoas que também estão no processo de nacionalidade portuguesa. Então, assim, vou começar com a primeira dica, que isso aí não é uma dica que eu recebi, isso é uma experiência pessoal, que é aquele velho ditado: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Infelizmente, a gente demorou para entrar com o processo de nacionalidade do Felipe. Lá em 2015, quando a gente começou a falar, a gente nem pensava em documentação e a gente nem procurava nada sobre isso. Em 2016, quando a gente decidiu que a gente ia para Portugal, a gente também não foi atrás. E como eu falei naquele vídeo anterior, o pai do Felipe, o meu sogro, demorou 45 dias o processo dele. Então, em 45 dias ele estava com o número do assento, em 2 meses ele já estava com todos os documentos portugueses dele. Ali a gente deu uma mancada. Porque quando aconteceu isso e que a gente sabia que era tão rápido, a gente até conversou e disse: é bem rápido. Então a gente não tem que ter pressa porque o processo é rápido. A gente sempre ouvia falar dos processos da cidadania italiana que demoravam 5, 10 anos. Só que o português na época era muito rápido. Mas a gente não se atentou para isso. Quando o meu cunhado foi entrar com o processo dele, e foi uns 3, 4 meses depois do meu sogro, os 45 dias já tinham passado para 6 meses. E ele falou isso pra gente, a gente chegou a conversar do tipo, vamos entrar agora. Só que a gente não se mexeu de novo, a gente deixou para amanhã. E esse amanhã durou 4 meses. E durante 4 meses a gente não viu nada de documentação. Porque assim, era final do ano, daí a gente disse: não, vai ter o final do ano, tem as festas, depois a gente saía de férias janeiro inteiro. Depois a gente já emendava o carnaval, a gente, depois do carnaval a gente senta e procura as informações. Bem típico, né? Enfim, no final a gente tinha decidido ir para Portugal em 2017 e a gente começou a ver toda a documentação que faltava para dar entrada no processo do Felipe. E a gente só conseguiu dar entrada em maio. Então assim, a gente demorou 1 ano pensando e se resolvendo quando entrar com o processo. E isso está nos custando bastante, porque a gente não pôde viajar em 2017 e até agora, isso aí já vão fazer 8 meses hoje que a gente deu entrada no processo dele e a gente ainda não tem o número de assento. Então assim, se tu tá pensando, tem assim uma possibilidade, se tu imagina que em algum momento tu quer morar fora, mesmo que tu não tenha definido data ou país, se tu vai em 2020, 2021, se tu vai para Portugal, se tu vai para Irlanda, não interessa. Já começa agora. Se agora já está demorando quase 1 ano, eu não sei quanto tempo vai demorar para quem entrar em 2018, nem para quem vai entrar em 2019. Porque o número de solicitações tem aumentado, mas o número de pessoas que analisam as solicitações não. Então tá ficando cada vez mais demorado. Então assim, minha dica de ouro é: vai atrás, nem que seja para ver quais documentos faltam ou com o que tu tem que procurar. Já começa a procurar, já começa a se mexer desde já. Não deixa para depois, quando tu tiver resolvido quando e onde tu vai, tá certo? Então, dica número 1. A dica número 2 eu recebi pelos comentários aqui do vídeo e recebi por e-mail também. E assim, eu acho que foi a dica mais importante que eu recebi, porque foi como se eu tirasse uma cortina e enxergasse um novo mundo, uma nova perspectiva, que foi sobre o Fórum da Cidadania Portuguesa.
Tem uma página no Facebook que é o Fórum de Cidadania Portuguesa, que é de uma assessoria, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do site, no Google mesmo tem aqueles sites de fórum e tem um que é específico para cidadania portuguesa. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, então tudo que eu falar aqui eu vou deixar o link para vocês, tá? Mas assim, é um fórum espetacular, ele é todo categorizado. Dentro das categorias tem subcategorias, as informações são atualizadas, não é nada oficial, não tem despachante, não tem advogado, não tem assessoria ali dentro. São pessoas comuns, como eu, como vocês, como todos que estão procurando informações sobre esse processo. E é muito rico de detalhes, tem muitas histórias, a gente consegue entender o processo, entender as fases e saber como é que funciona esse processo de cidadania. Então eu recomendo muito que vocês entrem. Eu acho que eu passei uns 2 dias só lendo todas as informações, porque é muito rico e é bem detalhado e as pessoas se apoiam e tiram dúvidas. Então eu recomendo muito, 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 muito. Procurem o Fórum da Cidadania Portuguesa, lá certamente vocês vão encontrar muitas informações. A minha terceira dica é sobre o processo. Eu acho que que o período mais complicado para nós foi quando a gente deu entrada na documentação e a gente não sabia como funcionava o processo. Porque a gente não sabia quais eram as etapas, quais eram as fases, quanto tempo, o que esperar, a gente não sabia em que momento do processo a gente estava. E quando a gente entrou com a documentação do vice-consulado aqui de Porto Alegre, eu perguntei, tá, e agora, o que a gente tem que fazer, como é que a gente acompanha? E a informação que me deram foi, tem que esperar chegar a carta de Portugal para vocês e isso vai demorar em torno de 12 meses. Ponto, foi só isso. E assim, quando a gente não entende o processo, a gente fica inseguro. Porque quando tu consegue prever quais são os passos que tem, que estão faltando, em que momento tu tá, aquilo, por mais que tu tenha que esperar um tempo, aquilo te dá um alívio, né? Te deixa mais tranquilo. Então conheçam o processo. Eu consegui entender esse processo através do fórum. Então eu entendi que os processos chegam no consulado, o consulado verifica a documentação, eles escaneiam a documentação e essa documentação escaneada já é colocada no sistema. Eu imaginava que quem fazia isso era Portugal. Eu até no início pensava que toda a documentação ia fisicamente para Portugal, mas não. Eles escaneiam dentro do consulado e eles inserem no sistema de Portugal dentro do consulado. Então, assim, é bem mais simples, né? E é a partir desta data que o processo entra no sistema, que teus documentos são escaneados para dentro do sistema, é que começa a contar a tua data de espera pela nacionalidade. Isso aí é uma coisa muito importante, porque quando tu entende que tem esse processo, que é o consulado que verifica teus documentos, que no momento que teus documentos foram aceitos, a probabilidade de dar algum problema é muito baixa, já te dá um alívio, já te diz, tá, ok, eu tô dentro do sistema, agora é sentar e esperar chegar a bendita carta. Então, assim, eu acho que é bem importante entender esse processo. E eu acho que é difícil, a maioria das pessoas que eu conversei sobre isso não sabia dessas informações, quase todo mundo achava que também ia fisicamente para Portugal, que era Portugal que dava entrada na documentação, mas não, o consulado dá entrada aqui e o consulado gera o teu número aqui de processo e lá em Portugal eles continuam com a parte de integrar o teu processo às centrais. Infelizmente, o nosso consulado não nos explicou isso, mas graças ao fórum eu consegui entender e consegui orientar outras pessoas, amigas que também estavam com essas dúvidas e realmente isso dá um certo alívio tu saber que a tua documentação já foi aceita e que tu tá na fila de espera, mas que tu tá dentro do sistema. A quarta dica que eu dou para vocês é sobre o acompanhamento do processo. Quando a gente foi no vice-consulado aqui em Porto Alegre, e que a senhora entrou para a salinha dela com toda a documentação, a gente viu que ela estava escaneando a documentação e 40 minutos depois ela voltou e ela entregou o protocolo, a gente perguntou como é que a gente acompanhava, né? Se tinha um número para a gente acompanhar
e como é que a gente acompanhava esse processo. O que ela falou foi, não tem como, que era só em Portugal, então que a gente tinha que aguardar. Isso me deixou profundamente insatisfeita, porque eu acho que sempre que tu vai iniciar um processo, seja ele qual for, tu sempre vai ter um protocolo. E a gente esperava ter pelo menos aquele número de protocolo, mas isso não nos foi fornecido. Só que quando a gente explicou para ela que a gente já tinha viagem marcada e tudo isso, a gente perguntou, tá, mas se até a data de viagem não chegar essa carta de Portugal, o que a gente faz? A gente começa o processo do zero em Portugal, a gente retoma ele lá. Ela nos disse assim, não, quando estiver se aproximando da data, mais ou menos um mês antes, vocês vêm aqui e falam comigo para ver se eu consigo ver aonde está o processo de vocês e se eu consigo agilizar alguma coisa. Quando ela falou isso, me deu um estalo. Não, antes ela disse que não tinha como acompanhar o processo, agora ela está dizendo que quando chegar perto da data, ela vai nos informar como é que está o processo, quer dizer que tem como acompanhar. E eu comecei a buscar na internet. Eu vi no fórum também, mas em outras informações eu também consegui e confirmei isso, que tem como acompanhar. Como é que a gente acompanha o processo? Tem uma linha, que é lá em Portugal, tu liga para Portugal, que é as centrais que cuidam dos processos do consulado. Então tem uma linha específica, tem um número de telefone específico, vou deixar no box também, que tu liga e tu pede as informações quanto ao teu processo. E tem um e-mail também que eles respondem. Eu mandei um e-mail e liguei no mesmo dia. Então, assim, eu mandei um e-mail. Como eu não tinha o número do processo do Felipe, o que eu fiz? Eu coloquei o nome do Felipe, eu coloquei a filiação dele, a data de nascimento e qual foi o qual foi o consulado que a gente deu entrada na documentação. O e-mail demorou um mês para ser respondido e veio com uma linha do Excel, assim, uma cópiazinha do Excel, com o nome dele, a filiação, o número do processo, a data que ele deu entrada no sistema e qual era o status dele. Aí a gente descobriu essa data de entrada no sistema, que era a nossa maior dúvida. Porque assim, com o acompanhamento do fórum ali, que todo mundo vai colocando as suas informações, dizendo quando que deu entrada, por qual consulado deu entrada, a gente consegue fazer uma média de espera de em torno de 8 meses após entrar no sistema. Média. Às vezes leva mais tempo, às vezes leva menos tempo. Hoje completam-se 8 meses da entrada do nosso processo, né, do processo do Felipe no sistema. Infelizmente, a gente ainda não teve retorno positivo, né, ele ainda está com o mesmo status, que é por integrar centrais, mas a gente tem muita esperança que em poucas semanas isso esteja resolvido. Mas assim, então pelo e-mail eu consegui ver a data que foi entrada no sistema. E para minha surpresa, foi no mesmo dia que a gente entregou a documentação no consulado em Porto Alegre. Então aquela espera que a gente fez ali, que a pessoa foi para aquela sala escanear a documentação, quer dizer que ela estava escaneando diretamente no sistema, que ela não teve um período entre a gente entregar a documentação e ele entrar no sistema. Não são todos os consulados que são assim, tá? Já deu para notar que Rio de Janeiro ele demora mais ou menos uns 2 meses para colocar no sistema a documentação. São Paulo eu acho que é 1 semana mais ou menos. Mas enfim, a gente tendo aquela data, a gente já tem um alívio, né? Do tipo, tá, então a partir dessa data aqui, X, mais ou menos 8 a 9 meses, a gente vai ter o retorno do processo. Sobre o telefone, eu tive muita sorte, porque as 2 vezes que eu liguei foi muito rápido, eu fui atendida e eu consegui as informações. A primeira vez que eu liguei, eu não tinha o número do processo também ainda, porque o e-mail não tinha vindo para mim, né? Eu mandei o e-mail no mesmo dia que eu telefonei, e quando eu liguei, a atendente perguntou o número do processo, eu disse que eu não tinha o número do processo. E que o consulado tinha me dito que eu deveria ligar para eles para conseguir. Então, eu dei o nome do Felipe, ela me confirmou a filiação dele, a data de nascimento, e me disse, o número do processo é tal, e o status dele é tal. E foi isso. A segunda vez que eu liguei foi a mesma coisa. O Felipe já tentou ligar algumas vezes, ele passou 10, 20 minutos na espera e não conseguiu ser atendido. Eu sempre tive muita sorte, eu vou deixar o número aqui. A gente tem agora 2 horas de diferença, eles atendem das 8 da manhã às 5 da tarde lá. Então, façam um cálculo para ligar dentro desse período. Lembrando que o período do meio-dia, né, é sempre mais complicado. Mas então a gente tem como acompanhar
E e-mail demora um pouco mais. Eu já mandei 2 vezes e-mail, uma vez me demorou 1 mês, que foi o primeiro, o segundo me demorou 14 dias. Mas eles respondem, que é o mais importante, né? E o consulado, a gente também manda e-mail para o consulado, porque quando a gente manda lá para Portugal, a gente manda para o consulado também. O consulado demora em torno de 1 dia. Às vezes até no mesmo dia eles respondem. Isso é ótimo, o consulado aqui de Porto Alegre é muito rápido para isso, não tenho o que falar. E também eles sempre deram o mesmo status, mas a gente mantém o acompanhamento, né, semanal, ligando e mandando e-mail para conseguir ver se daqui a pouco sai. E a quinta dica que eu dou para vocês é sobre o número do assento. O número do assento é o número do registro como a gente tem na nossa certidão de nascimento brasileira, o número de assento é da certidão portuguesa. Só depois que a gente tem esse número, a gente consegue dar entrada na documentação portuguesa, no cartão cidadão, no passaporte e etc. Eu pensava que a gente tinha que ter a carta que vem de Portugal, porque quando termina o processo lá, eles encaminham uma carta para a tua residência, dizendo que o processo foi concluído e que o número de assento é tal. Eu sei que demora em torno de 30 dias para ser encaminhada a correspondência de Lisboa para Porto Alegre. Os outros estados do país demoram menos, né? A gente está lá embaixo, então acho que demora um pouquinho mais. Mas assim, o que eu descobri? Que tu não precisa ter essa carta física para dar entrada na documentação no consulado. No momento que tu tiver o número do assento, tu já pode marcar com o consulado para fazer a tua documentação. Como é que tu consegue o número de assento? Ligando e mandando e-mail lá para Portugal. Todas as pessoas que eu acompanhei, foi isso que aconteceu. Elas acabaram mandando e-mail ou ligando e eles disseram, não, olha só, teu processo está concluído. Algumas atendentes do telefone informam o número de assento, mas outras não, depende muito da atendente que tu pegar e da tua sorte, né? Mas por e-mail eles mandam. Então, com aquele número, tendo o número, tu já pode ligar para o consulado dizendo, ó, eu já tenho o número de assento, eu não recebi a carta, mas eu quero marcar a minha documentação. E isso, assim, facilita muito porque tu não tem aqueles 30 dias de espera até chegar a carta de Portugal. Aqui em Porto Alegre, eu sei que para fazer o cartão cidadão, ele demora em torno de 30 dias também, e o passaporte 2 semanas. Eu não sei como é que funciona nos outros consulados, eu acredito que o tempo demore um pouquinho menos, porque o consulado de Porto Alegre manda para São Paulo e São Paulo manda para Lisboa, né? Então tem esse cotovelo aí. Mas eu acredito que seja um pouquinho menos. Eu sei que o de São Paulo é o mais rápido para fazer documentação, mas eu acho que é uma ótima notícia não precisar da carta física. A gente tendo o número de assento, o consulado coloca no sistema aquele número, já encontra a tua certidão e já consegue fazer toda a documentação. Então, assim, essas aí são as dicas que pra mim fizeram muita diferença. Na verdade, pra nós, fez muita diferença. A gente entender como é que funciona esse processo, a gente conseguir ter uma média de espera. E sobre a média de espera, como é que a gente chegou nesse número aí? No fórum tem uma categoria que é acompanhamento de processos e uma subcategoria que diz acompanhamento de processos consulado. Lá, todas as pessoas que entraram com processos via consulado colocam suas informações. Coloca o seu nome, o número do processo, quando deu entrada no sistema e qual é o status. E a gente vai acompanhando uma a uma e as pessoas vão atualizando aquele status. Então, a gente chegou numa média, desde 2007, a gente chegou a essa média de 8 meses. Como é uma média, sempre terá exceções, tanto para mais quanto para menos, mas digamos que a cada 10, 8 são 8 meses de espera entre a entrada no sistema, né? Isso é importante porque tem consulados que demoram um pouquinho mais, entre a entrada no sistema e o recebimento do teu número de assento. Então, assim, isso nos ajudou muito, porque a gente estava muito, muito ansioso antes. Agora, na verdade, a gente está muito, né, porque tá assim no final. Hoje a gente completa 8 meses da entrada no sistema. A gente tinha muita esperança que até o carnaval a gente conseguisse continuar o processo, né, recebesse esse número de assento, pedisse a documentação do Felipe. Mas eu tenho muita, muita esperança que isso vai acontecer. A gente está no final agora de janeiro. E eu espero que no próximo vídeo eu venha dar um update para vocês, dizendo que saiu o número, que a gente está com a documentação encaminhada e que a passagem está comprada, tá bom? Então essas são as dicas que eu tenho.
Elas me ajudaram muito, 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 muito. Eu sou extremamente grata a todas as pessoas que mandaram informações. Eu tenho certeza que alguma informação vai servir para as pessoas que estão nesse processo. Ele é um processo demorado e ele é muito angustiante, né? Eu sei como a gente fica angustiado e como a gente fica ansioso. Então eu espero muito que alguma dica sirva para vocês, tá bom? Então assim, pessoal, ó, um grande beijo, um bom fim de para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.